Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E como você já sabe, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui a professora Glauce Regiane Leonardo Bertazzi. A professora Glauce é professora de reumatologia da Faculdade de Medicina, onde ela é natural aqui de Barretos, veio fazer a sua graduação em medicina na FAMERP. Hoje ela é docente da FAMERP, ela tem mestrado na instituição e é uma grande colaboradora da nossa instituição. Professora Glauce, o que é essa área de atuação, essa especialidade chamada reumatologia? A reumatologia é uma área que cuida das doenças reumatológicas, geralmente. As doenças que cursam com dores articulares, mas também com outras alterações sistêmicas. Nessa área, nós cuidamos de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, a gota, a fibromialgia e muitas outras doenças, as vasculites. Glauce, antes de nós continuarmos falando de medicina, da tua especialidade, a vocação médica é uma tradição em tua família? Não. Na minha família mesmo, só eu fiz medicina. Não tem parentes próximos. Eu tenho cunhados. Tenho 2 cunhados médicos, mas não são da minha família. Né? E como é que você se interessou pela carreira docente, né? Todo mundo sabe que professor, quem se dedica a ser professor, seja qual for a área, é uma atividade mal remunerada, entendeu? Não tem planos de carreiras fantásticos. E o que é que te levou a ser docente? Estar lá no ambulatório todo dia, pegando na mão dos residentes, dos estudantes, tentando claro, conseguindo. Aconteceu. Não tem muita explicação, doutor. Aconteceu. Quando eu fui a primeira estagiária de reumatologia do Hospital de Base. Não tinha residência ou estágio. Então, quando eu me interessei, decidiu-se por abrir o estágio. E eu fiz estágio por 2 anos, e no segundo ano do estágio eu passei alguns meses na Escola Paulista, e nessa época tinha uma colega que estava fazendo estágio na Escola Paulista, e a Reumato precisava de pessoas para formar a equipe, porque nós tínhamos só o doutor Acaiaba. Então, eu fui convidada, eu e a doutora Rita, e montamos o serviço. Acabei ficando, aconteceu. Quer dizer, o chefe sempre foi o professor Acaiaba. Isso. Tá. E isto foi quando, mais ou menos? Eu me formei em 1990, em 93 nós começamos o serviço de reumatologia. Você tem noção quantos residentes já passaram pelo serviço? Não tenho noção hoje, assim, do número total. Mas hoje nós formamos 4 residentes por ano. Nós temos 4 vagas. 4 no primeiro ano e 4 no segundo ano, né? Então, todo ano saem 4 residentes. Saem 4. E vocês tem vaga ociosa na Reumato ou não? Difícil. A gente tem bastante concorrência. Eu acho que nos últimos 10 anos nós não ficamos com vagas ociosas. A procura é grande. Vem muita gente de fora. O nosso serviço é bem conceituado. Muito interessante. Só para a população entender, quando nós falamos em vaga ociosa, a medicina ela tem um fluxo.
né? É a mesma coisa que o Brasil ficou muito tempo, ninguém queria fazer engenharia. De repente, o país começa a crescer, não tem engenheiro. Mesma coisa é na medicina. Então, de repente, existe muitos médicos que correm da pediatria, e falta pediatra. Né? E embora o governo ofereça, como nós temos, por exemplo, a minha área, por exemplo, eu tenho 4 vagas de residência, 2 clínicos e 2 cirúrgicos em transplante de fígado, e raramente a gente preenche, porque existe um desestímulo, um desinteresse do jovem médico a se dedicar a determinadas áreas. Enquanto a reumatologia, não, que a professora Glaucia estava falando aqui, são oferecidas 4 vagas por ano e tem uma disputa para entrar, então isso é muito bom. Sim. Mas, Glaucia, por que esse interesse? Qual é o teu filho? Por que esse interesse na reumatologia? Está todo mundo com dor? É uma área que cresceu muito nos últimos anos, é uma área que os estudos têm avançado, né? Então, assim, existem novas drogas, existem novos métodos de diagnóstico, existem alguns procedimentos que têm sido otimizados, né? Então, com isso, a especialidade começa a ter uma procura maior, né? Um interesse maior. Na minha época, por exemplo, não tinha todo esse encanto. Eu fiz mesmo porque era uma área clínica e eu gostava de discussão de casos, de doenças que acometiam o corpo todo, né, como o lúpus, a esclerose sistêmica, que são doenças que não... Elas acometem as articulações, mas também acometem pulmão, coração. Então, é uma área bem clínica, bem ampla, né? Ô, Glaucia, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu gostaria que você explicasse para a população, quando o doente chega para nós, né, e diz, olha, doutor, eu vim aqui porque eu tenho um reumatismo no sangue. Gostaria que você explicasse o que é esse significado, se tem algum significado clínico. Por favor, não mude de canal, vamos para um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a professora Glaucia, que é reumatologista da Faculdade de Medicina e do Hospital de Base, e eu deixei aqui no ar uma pergunta para ela. Quando a população chega e fala assim, olha, tem o reumatismo no sangue, isso tem algum significado clínico, doutora Glaucia? Geralmente, quando o paciente fala que tem reumatismo no sangue, é porque ele fez algum exame e algum colega médico falou que o exame de reumatismo deu alterado, mas não significa absolutamente nada. Você tem que, na reumatologia, você tem que somar os sintomas, né, tudo que o paciente sente, os exames complementares, e muitas vezes você tem que aplicar aquilo em critérios para você ver se tem condições de fechar algum diagnóstico.
Então, é um termo bem assim inespecífico. Inespecífico, genérico, sem significado clínico sem um nenhum. significado. Antigamente, quando ele falava que tinha reumatismo no sangue, era um exame anti-streptolizina O, que vinha positivo na febre reumática, mas é um exame assim que não significa nada hoje para a gente. Ô, Glaucia, hoje nós temos uma população muito grande que tem diagnóstico de fibromialgia. Sim. Então, primeiro, eu gostaria que você tentasse explicar para a população o que é fibromialgia. Fibromialgia são dores difusas no corpo, geralmente acometendo região de coluna também, né? Geralmente esse paciente tem um sono ruim, um sono não restaurador, acorda cansado. As dores são piores em momentos de estresse, né? Esses pacientes podem ter crises de dores, né? Assim, às vezes dores muito fortes. Estão sempre cansados e pode se associar a outras doenças, né? Quais são São essas 7 síndromes que têm uma correlação. Quem tem uma tem mais chance de ter as outras. É a fibromialgia, a enxaqueca, a síndrome do cólon irritável, a síndrome da uretra irritável, a gastrite nervosa, que eles chamam de gastrite nervosa, a tensão pré-menstrual nas mulheres e a depressão. Tá? Todos eles têm a mesma via de neurotransmissão. Então, é muito comum a associação dessas doenças. Não que todos os pacientes tenham as 7 síndromes, mas você encontra vários que têm. E como é que você faz esse diagnóstico? Você, como qualquer outro, você vai excluir clínico. Inúmeras doenças? O diagnóstico é clínico, é a história mesmo, é o exame físico. A gente sempre faz outros exames, porque o paciente pode ter fibromialgia, mas também tem outra doença. Então, a gente faz um certo screening, a gente sempre tem um hemograma, provas inflamatórias. Anamnese clássica, afastar outras possibilidades. Doenças, sim. E os exames básicos da reumatologia, um fator reumatoide, um FAM, um hormônio de tireoide, que a alterações de tireoide pode ter sintomas muito parecidos com o da fibromialgia. A gente sempre pesquisa com alguns exames para afastar outras possibilidades, para você poder fechar o diagnóstico de fibromialgia. E nesse exame físico, assim, quais são os indicadores que você excluiu depois? Olha, você fecha o diagnóstico, às vezes o doente ele vai ao médico, ele quer o diagnóstico ali de imediato, né? E às vezes o diagnóstico não é uma coisa muito simples e também não pode ser muito apressada, a não ser na emergência. Fora a emergência, nós temos que realmente pensar com muito cuidado, porque uma vez rotulado esse diagnóstico, é difícil você tirar da cabeça do paciente. Os critérios diagnósticos antigos, eles se baseavam em pontos dolorosos em algumas regiões. Nós ainda usamos, mas esses critérios, eles estão sendo lentamente abandonados. Por quê? Porque tinham muitos pacientes que não tinham os pontos e tinham muitas pessoas que não tinham fibromialgia que tinham uma sensação dolorosa. Então, os critérios mais recentes se baseiam em nos sintomas mesmos dolorosos, e você tem áreas de distribuição de dor, e tem os outros sintomas, que é o sono não restaurador, o quadro cognitivo, déficit de memória, outras dores abdominais, fadiga. Então, você vai montando ali critérios. Mas, geralmente, os pacientes com fibromialgia têm dores em vários pontos específicos que a gente examina, né? A grande maioria deles, mas nem todos. Então, E qual é o tratamento para essa pessoa que tem dor? Essa dor é uma das coisas mais difíceis do médico caracterizar, quantificar. Isso. Como é que vocês tratam esses pacientes que têm rotulado, que têm o diagnóstico de fibromialgia? Isso, a gente
usa relaxantes musculares, a gente usa antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular. A gente tem usado a pregabalina, que é um anticonvulsivante que age. Todos esses medicamentos agem relaxando a musculatura e permitindo um sono Quantos por cento restaurador. desses pacientes vocês começam a tratar, eles chegam, por exemplo, 6 meses, um ano depois, dizem, olha, estou bom, não preciso mais de remédio. Ou isso é crônico? Geralmente é crônico. Pequena porcentagem de pacientes que ficam sem medicamento depois de um tempo. É lógico que tem quadros mais leves e tem quadros muito intensos, tá? Mas mesmo os pacientes que ficam sem medicamento constante, vez por outra eles sentem algumas dores, principalmente em momentos de estresse, em mudanças de temperatura, em estresse não só emocional, estresse físico, às vezes um acidente automobilístico ou uma cirurgia, por exemplo, né? São coisas que... Essas pessoas são, na tua percepção, também não sei se existe estudo para isso, são normalmente pessoas sedentárias? Geralmente o sedentário tem mais sintomas. Tá? A atividade física faz parte do tratamento, com um ganho importante. Os pacientes diminuem muita medicação se eles têm uma atividade física constante. Ô Glaucio, vou fazer uma brincadeira com você aqui agora. Eu tenho um amigo que é reumatologista há muitos anos, e ele falava assim que o paciente ia para ele, mas doutor, eu sou meu médico há 20 anos, eu só estou piorando. Isso está mudando porque a evolução do tratamento da reumatologia vem conseguindo avançar na artrite reumatoide. Mas você vai explicar isso no próximo bloco. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da professora Glaucio, que é reumatologista da Faculdade de Medicina e do Hospital de Base. E eu deixei aqui no último bloco uma pergunta que eu tinha um amigo reumatologista de muitos anos, que ele falava que os doentes reclamavam muito, que apesar do tratamento, a evolução da doença era muito progressiva. O que é que mudou, doutora Glaucio, nesses últimos anos no tratamento da artrite reumatoide? E o que é artrite reumatoide? Também explica também. Artrite reumatoide é uma doença que acomete articulações, principalmente mãos, pés, mas também cotovelos, joelhos. Pode acometer quase todas as articulações do nosso corpo. Mas como atinge mãos e pés, tem uma
grande mobilidade desses pacientes se você não tem uma resposta adequada ao tratamento. Essas articulações podem ser deformadas e o paciente perde capacidade funcional, né? Então, hoje em dia, nós tivemos um progresso importante com a introdução de medicamentos que são chamados de agentes biológicos, né? Que são anticorpos monoclonais, anti-TNF, anti-interleucina 6, anti-CD20. São várias drogas que modificaram a evolução. Então, elas não permitem a destruição da articulação e não limitam mais esses pacientes. Esses pacientes realmente ficam sem dor e sem deformidades na grande maioria. É lógico que não são todos os casos, mas melhorou muito o prognóstico desses pacientes. Aquela incapacidade e a deformidade, isto diminuiu bastante. Muito. Quais são os mesmo. efeitos colaterais desses agentes biológicos que vocês têm observado? Os agentes biológicos, eles agem diretamente no alvo. Então, assim, efeitos colaterais são mais em termos de alergias, intolerâncias, né? E infecções, né? Eles trabalham no sistema imunológico. Então, por exemplo, eles não são como as drogas metotrexate, que eram hepatotóxicos, outros nefrotóxicos, né? Essas drogas não, essas drogas é mais sistema imunológico. Então, reações alérgicas, desenvolvimento de outras doenças autoimunes, infecções. O mais importante é infecções. As infecções. Glaucio, quem está nos assistindo agora, como é que ele deve pensar que ele deve procurar um reumatologista? Quais são os sintomas principais, precoces, que seria o grande papel nosso é fazer esse diagnóstico precoce? Geralmente, na artrite reumatoide, são dores, né, e edema nas mãos. Mas a maioria, assim, falando mais geral, né? Todas as doenças reumatológicas, geralmente dores, pacientes que têm dores que procuram reumatologista. Se não tiver, as outras doenças que não vêm com dor, né? Às vezes lúpus, a esclerose sistêmica pode não ter dor, geralmente vai no clínico e pelos sintomas o clínico nos encaminha. Né? Mas a grande maioria das doenças reumatológicas cursam com dor. Tem aumentado a incidência de lúpus? É muito difícil essa resposta, porque eu acho que o que tem aumentado é a capacidade diagnóstica e de tratamento. Então, eu acredito que antigamente muitos não chegavam nem a fazer diagnóstico e tinham uma evolução ruim. Desfavorável. Eu acho que hoje o diagnóstico é feito e existem tratamentos bem orientados, né? Então, a minha impressão é essa. Não acho que eu não tenho capacidade de dizer que tem aumentado o número de casos. Quais são os sintomas do lúpus? O que é que você tem algum sinal dermatológico que possa dizer, opa, que é possível que seja lúpus? Geralmente, os pacientes lúpicos têm um rash, né? Ficam com uma lesão vermelha em asa de borboleta na face, muitos deles, né? Ou lesões vermelhas em áreas de exposição solar, né? São eritemas. Costumam ter alopécia, perdem um pouco de cabelo, podem ter aftas orais, podem ter artrite, né? E podem ter vários outros sintomas, cansaço, fadiga, emagrecimento, febre, né? Inchaço, porque eles podem desenvolver uma inflamação nos rins, né? Falta de ar, é uma doença sistêmica. Raramente até o fígado, né? Raramente. O fígado é menos frequente, mas pode acometer. Glaucio, você tem um interesse especial por uma doença chamada esclerose sistêmica. Certo.
O que é esclerose sistêmica, doutor? Esclerose sistêmica é uma doença dos vasos, né? Os vasos, os capilares, as arteríolas, elas se inflamam e elas proliferam, né? E dali migram células do sistema imunológico e inflamam a pele. E essa pele começa a ficar dura, né? Essa pele fica esclerótica. E isso pode acontecer só na pele, periferia, mas também pode progredir para pulmão, coração, outros órgãos. É também uma doença sistêmica que acomete vários órgãos, né? E também tem as bem leves e as bem graves. Tem vários níveis de acometimento, né? Quais são os... O sintoma mais frequente, assim, o primeiro é o fenômeno de Raynaud, que é um arroxeamento das pontas dos dedos, principalmente quando o paciente se expõe ao frio ou ao estresse. Ou ao estresse. Uhum. E como é que é feito esse diagnóstico? É clínico também, né? Nós temos... você tem a história clínica, a anamnese bem colhida do paciente, a história do Raynaud, quanto tempo ele apresenta aquilo. Aí você vai fazer alguns autoanticorpos. Geralmente esses pacientes têm o fator antinúcleo, né, o FAN, positivo. Algumas vezes a gente faz a capilaroscopia periungueal, que a gente analisa os capilares da cutícula, né? E esses capilares é um estereomicroscópio preparado para isso, com uma luz externa. E não tem necessidade de biopsiar a pele? Não, a biópsia cutânea, a gente... Muitas alterações podem dar alterações semelhantes à esclerose sistêmica. Então, a biópsia não faz parte do diagnóstico. E depois, juntando tudo isso, nós jogamos numa tabela de critérios. A reumatologia é uma especialidade que todas as doenças existem critérios que você precisa ir juntando para você fechar um diagnóstico. Não é, por exemplo, tem uma glicemia acima de 150, tem diabetes. Não é assim. Se você tiver um resultado de um fator antinúcleo positivo, pode ser todas as nossas doenças, pode ter esse fator antinúcleo positivo. Várias doenças podem ter um fator reumatoide positivo. E ficou uma informação, entre tantas, muito importante, é saber que a artrite reumatoide hoje tem uma evolução completamente favorável com esses novos medicamentos. Obrigado a todos, boa semana, paz e saúde.